Olá pessoal, chegou a hora que você de casa estava aguardando, a sua revista eletrônica do Universo Decor. Arquitetura, decoração, construção, mercado imobiliário e muito mais você só encontra aqui no Imóveis em Foco. E o programa de hoje está cheio de novidade, confere aí. Conheça o universo da iluminação decorativa. Visite a Quiluz Iluminação. Veja o que é ilegal e legal em um contrato de aluguel. Tire suas dúvidas sobre projetos complementares. E confira um lindo projeto decorado. Se você gostou, então não sai daí que eu, Márcio Monteiro, estou dando início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco. E já inicio mais uma edição do programa Imóveis em Foco te fazendo uma pergunta. Você é um apaixonado por decoração? E que tal iluminação decorativa? Você sabe diferenciar uma peça da outra, o nome que cada uma utiliza e aonde é aplicada? É sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo a design de interiores e também light design, Fernanda Buais, que vai estar explicando pra gente sobre iluminação decorativa, que hoje praticamente, né, Fernanda, sim, contagia todos os projetos, né? Sim. Márcio, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre uma coisa tão importante nos projetos decorativos como o projeto luminotécnico. Ele faz toda a diferença dentre os revestimentos escolhidos, a parte decorativa, a cartela de cores, né? Ele realça, né? O projeto luminotécnico, ele realça todas as texturas, as cores e traz esse requinte e os efeitos que a iluminação proporciona nos ambientes. Pois é, né, Fernanda? Realmente a iluminação decorativa, ela transforma de fato os projetos, né? E hoje, com a indústria muito aquecida, né? Muita tecnologia, muitos materiais nobres, existe também bastante materiais diferentes, que alguns nomes até diferentes, por exemplo, Gap, Arandela, Spot. Isso confunde muitas pessoas, né? Explica pra gente cada um deles. Cada tipo de luminária é indicada para um ambiente proposto. Por exemplo, as arandelas, elas trazem essa iluminação indireta, né? Você pode usar numa sala de estar. Hoje as salas de estar são integradas, né, ao meio, ao espaço. Então não causa o ofuscamento, esse lado do reflexo no olho da pessoa. Então você consegue conversar, você cria ambientes de leitura lateral, que você pode usar abajur, que você pode usar também dessa arandela, né, com iluminação voltada pontualmente para o que você precisa. Os plafons, eles podem ser utilizados em várias propostas. Eles podem ser utilizados, né, como embutidos, né, como luminárias de sobrepor, né, criando atmosferas diferentes também, com temperaturas de cores diferentes. Numa cozinha, usando essa temperatura de cor para o neutro e branco, né, para configurar a ideia dos alimentos, né, de cor dos alimentos que você precisa. Áreas de estudo, áreas de home office, que você precisa também de uma temperatura de cor um pouco mais branca. Hoje a gente utiliza como dica a neutra. A neutra, ela não causa ofuscamento e as pessoas conseguem ter entre a amarela e a branca um tom intermediário, que elas não sentem nem aquele sono, nem aquele aconchego demais, mas que acende, que deixa a pessoa viva, né? Prestando atenção no que ela tem que fazer. E se tratando dos spots, a gente também pode utilizá-los na parte onde corre dentro do gesso, numa iluminação onde a gente faz projetado para o gesso. E não só nos trilhos, Márcio, porque na realidade você cria várias atmosferas diferenciadas. O trilho é mais voltado para um estilo industrial,
né? No que contrapartida, a gente também tem os spots no gesso, que também cria atmosferas belíssimas numa sala, que você setoriza ambientes e que traz esse detalhe do spot, onde você tem essa versatilidade dos pontos flexíveis. E o Gap também hoje eu tô vendo em diversos projetos profissionais que deixa o ambiente sofisticado. Sim, os Gaps hoje são um queridinho, né, dos projetos de decoração, porque a gente consegue criar muitas coisas além deles, né? Rebater através dos cortes, teto, parede, né? O próprio LED nos nichos, aonde a gente quer setorizar, em cozinha, em sala. O LED, na realidade, ele veio para ficar. Além disso, ele consegue ter um menor custo de energia e uma versatilidade na manutenção dessa iluminação. Olha, uma coisa que eu acho que deixa muita gente confusa é a diferença de lustre para pendente. Explica pra gente. O lustre, ele cria uma atmosfera central, ele é um ponto de partida, ele é um ponto de destaque numa sala, quando você entra, né? Então você se depara com aquele lustre. Às vezes, cristal, né? Vários elementos em materiais, mas normalmente ele é mais rebuscado, ele tem mais requinte. Os pendentes a gente usa para finalidades diversas também, né? Um canto de sofá, uma bancada ilha para uma cozinha, uma bancada de apoio, o lanche também numa cozinha. Então, o pendente, ele vem mais sequinho, ele vem sem muita informação. E lógico, né? Associado toda essa iluminação decorativa, vem também a tecnologia que vem pontuar, né? A tecnologia, ela veio com tudo e os gaps vieram junto com ela. Então a gente consegue criar atmosferas assim totais dentro da marcenaria também, puxando do LED, saindo da marcenaria, saindo do teto, saindo da parede, né? O próprio balizador, né? A parte onde tem a parte lateral das escadas, né? Onde você tem o apoio. Os gaps, eles estão vindo em todos os lugares, até nos degraus como sinalizadores, como balizadores. Nossa, realmente a iluminação decorativa faz sim diferença nos projetos, não é mesmo, gente? Muito obrigado, Light Design Fernanda Buarez, por trazer esclarecimento pra gente, decifrando esses nomes tão confusos que confundem muita gente, né? E você, aproveitando esse mesmo assunto, você sabe onde encontrar essas peças exclusivas? Vou te dar uma sugestão, confere aí. Sofisticação em requinte e um espaço diferente. A Quiluz Iluminação é uma empresa especializada em iluminação decorativa. Há mais de 15 anos no mercado, oferece o que há de melhor em linhas exclusivas de luminária, adornos, papel de parede, além de um excelente atendimento. E os melhores produtos para você deixar o seu ambiente prático, aconchegante e moderno você encontra na Quiluz. Visite nosso showroom e se surpreenda. Tá vendo aí, gente, que dica bacana? Não perca tempo e venha você também dar um toque de Quiluz em sua vida com a Quiluz Iluminação. Um grande abraço, Felipe, e toda a equipe da Quiluz Iluminação, que sempre recebo muitos elogios dos profissionais falando muito bem de vocês, hein? E antes de chamar o break comercial, quero convidá-los para seguir nossas redes sociais no Instagram, @Imóveis em Foco, e lá também no Tribuna Online, inclusive no canal no YouTube, acessar Imóveis em Foco, assistir todas as edições e dar um like lá, hein? Agora eu vou falar sobre contratos de locação. E essa matéria vai ser para você que disponibiliza imóveis para alugar e para você que precisa desse mesmo imóvel para viver. E agora comigo o corretor de imóveis e também advogado João Batista Cunha, que vai estar explicando para a gente o que pode e o que não pode estar dentro de um contrato de locação. Doutor, 27% das pessoas vivem de aluguel, mas muitas pessoas se queixam de algumas coisas que eles se sentem invadidos, né? O que pode e o que não pode estar dentro de um contrato de locação? Vamos lá, Márcio. Primeiro, nós temos que lembrar que a parte mais importante de uma locação é a fase pré-contratual. É aquela fase que as partes conversam e entram em acordo. E uma das coisas mais importantes é a elaboração de um laudo de vistoria, que nada mais é do que você representar através de fotografias, imprimir, tirar as fotos, imprimir, ambos assinarem como que o imóvel estava antes de ser entregue. Eu tenho uma cliente que ela botou uma casa para alugar, né, uma imobiliária, né, ela
Essa casa ficou alugada durante alguns anos e essa casa foi entregue para ela agora praticamente quase toda destruída, né? E a imobiliária se esquivou da ideia de estar reformando ela e ofereceu para ela um valor bem irrisório, bem a menos que é o valor que ela conseguiu fazer de orçamento para deixar essa casa do jeito que ela estava, né? Como essa minha cliente pode proceder neste momento? Então, o primeiro passo é verificar se foi elaborado esse laudo de vistoria inicial, que é um laudo de vistoria que vai mostrar como o imóvel estava antes. E, de mãos desses documentos, pegar também e solicitar o laudo de vistoria final. Porque se houve alguma depredação, algo no imóvel, a responsabilidade dessa depredação é do antigo inquilino e ele que deve arcar com a retomada do imóvel no molde que foi entregue. Então, havendo uma disposição, um contrato entre a dona do imóvel e a administradora, e nessa questão de responsabilidade, a administradora ela deve solicitar, ela deve buscar o inquilino esses valores e esses reparos, porque a responsabilidade ela tomou como responsável sobre a locação do imóvel em si. Além desse problema que eu dei aqui um exemplo, existe algum outros recorrentes? Sim, nós verificamos a existência sempre de uma solicitação de duas formas de garantia. Por exemplo, o dono do imóvel exige fiador mais uma caução e a lei já é clara e diz, olha, é somente uma forma de garantia no contrato. Existe também um ponto que é muito emblemático, que é cobrado do inquilino ou da pessoa que está interessada no imóvel uma taxa, a taxa de análise de ficha. Alguns locais cobram de 400, de 200 reais, mas essa taxa ela é ilegal de ser cobrada do locatário, do inquilino, porque a lei mesmo dispõe que quem deve arcar com isso é o dono do imóvel, essa questão da análise de ficha. Então, aquelas pessoas que se sentirem lesadas com isso, elas podem ainda pedir a devolução desse valor em dobro, porque foi cobrado indevidamente. Quanto ao IPTU, o que prevê no contrato vale. A regra é que o dono do imóvel deve arcar, mas a lei assegura que, caso esteja escrito no contrato que o inquilino deve pagar, é totalmente válido. Agora, no que tange a taxa extra, quem deve arcar é o dono do imóvel. O dono do imóvel deve arcar e lá na lei ele dispõe sobre o que são essas taxas extraordinárias, porque existem muitos condomínios ainda que são criados taxas extras, mas que na realidade não são taxas extras. Como, por exemplo, foi criado em um condomínio uma taxa extra para custear o salário dos funcionários. E essa taxa extra, por mais que esteja com o nome de extra, ela não é uma taxa extra. Então, neste caso específico, quem pagaria é o inquilino. E além disso, também temos o fundo de reserva, que a lei dispõe que a responsabilidade pelo pagamento para a constituição desse fundo de reserva é do dono do imóvel. Doutor, então qual o conselho que você daria para aquelas pessoas, esses 27% da população que precisa morar de aluguel, para que eles não errem na próxima locação? O primeiro ponto que eu deixo de conselho é leia a lei. Lei 8.245 de 1991. É uma lei simples de entender. Lá no artigo 22, nos artigos 22 e 23, ele dispõe das obrigações de cada uma das partes. É bem intuitivo, bem fácil a compreensão e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, totalmente necessário, é mantenha uma comunicação e sempre vá aguardando, envie mensagens. Verifiquei aqui que tem um cupim, que começou um cupim, que começou isso, que está tendo um vazamento, algo estrutural no imóvel. Sempre informe isso ao locador. Muito obrigado, advogado e corretor de imóveis João Batista, por esses esclarecimentos, principalmente para você que precisa dessa relação entre locador e locatário, né? Para que todos vocês fiquem muito bem informados para que não venha a ter nenhum tipo de desconforto, né? E mudando de assunto, por acaso, quando você vai fazer um projeto, você já ouviu a expressão projetos complementares e ficou perguntando o que significa? É sobre isso que queremos falar agora.
E agora comigo o engenheiro civil João Felipe Castro, que vai estar explicando para a gente sobre algumas dúvidas quando você fala sobre projetos, né? Referente, por exemplo, qual é a diferença, João, de projeto arquitetônico para projeto de arquitetura? Então, Márcio, o projeto arquitetônico, ele é um projeto voltado para a execução da obra. É um projeto voltado para o auxílio ao profissional que irá executar a obra. Já o projeto de arquitetura é um projeto voltado para a área exterior e interior, voltado mais para a parte de layouts. Então, é um projeto que tem como competência o profissional de arquitetura e o profissional de design de interiores para fazer. E o arquitetônico, o profissional de engenharia civil, o arquiteto e o profissional técnico de edificações, lembrando que a competência é até 80 metros quadrados. Mas fala aqui, outras dúvidas também que surgem muito quando se fala em projeto são um tal dos projetos complementares, que o pessoal, meu Deus, tem isso ainda. Quais são os projetos complementares e qual o profissional que pode estar executando esse serviço? Vamos lá então. Temos alguns exemplos de projetos complementares, que são projetos que complementam o projeto de arquitetura e arquitetônico. Exemplo 1 é o projeto de engenharia elétrica, projeto elétrico. É um projeto que se divide em 3 níveis, que são os níveis baixa, média e alta tensão. Nesses níveis, desses projetos, quem pode fazê-los? Projeto de baixa tensão, profissional de arquitetura, profissional de engenharia civil e o profissional de engenharia elétrica. No caso de média e alta tensão, que já seria trifásico, só profissional de engenharia elétrica. Já o projeto hidrossanitário é um projeto voltado para o tratamento ali, para o dimensionamento da água limpa e do esgoto, e também água fluvial. O que acontece? No projeto hidrossanitário, nós temos o engenheiro civil, o profissional de arquitetura que podem estar ali fazendo dimensionamento e se responsabilizar por esse projeto. Ele evita que, por exemplo, uma tubulação conflite com uma estrutura da casa. Então, você consegue pontuar em determinados pontos onde vão ficar os pontos de água, os pontos de ralo, de esgoto. Então, ele é muito interessante nisso. Geralmente, Márcio, esses projetos são projetos onerosos, mas são projetos que economizam na execução da obra, porque além de você ter a sua obra pronta na palma da mão, no projeto, você também consegue fazer o dimensionamento de materiais, ou seja, evitando a compra exacerbada de material. Temos também, Márcio, o projeto de combate e prevenção de incêndio, que é um projeto voltado para todo o tratamento ali que tange a segurança da edificação contra incêndios e pânico também, porque tratamos também de saídas de emergência. Então, esse projeto, quem pode executá-lo, quem pode dimensioná-lo e se responsabilizar por ele? É o profissional de arquitetura e o profissional de engenharia, lembrando que registrado no Corpo de Bombeiros daquela região. E normalmente quem pede esse tipo de serviço, quem cobra, é a prefeitura. Também existem algumas siglas que às vezes as pessoas ficam meio confusas. Por exemplo, PCA e EIV. O que significa e qual é o profissional que pode estar fazendo esse tipo de serviço? Vamos lá, por ordem, PCA. PCA é Plano de Controle Ambiental. O PCA ele é feito pelo profissional de engenharia civil ou profissional de engenharia ambiental. Em alguns casos, somente profissional de engenharia ambiental. Muito utilizado onde, Márcio? Em comércios ou em oficinas, marcenarias, geralmente em lugares que vão ter separação de água e óleo ou mexer com algum tipo de produto químico que requer um cuidado especial com o meio ambiente. Já o EIV é um estudo de impacto de vizinhança. O que esse estudo ele traz pra gente? Ele norteia as edificações, muito utilizado em obras de shoppings, supermercados, enfim, obras grandes, obras que vão trazer um impacto naquela vizinhança, naquela região, onde será necessário uma infraestrutura melhor, tanto na parte de sinalização, tanto na parte de drenagem urbana, tanto na parte de ponto de ônibus. Então, esse estudo ele é muito importante para todo esse dimensionamento do impacto daquela vizinhança. Mas vamos falar, por exemplo, de elétrico, estrutural e hidrossanitário quando não há uma exigência. Para a execução dessa obra, o custo-benefício vale a pena? Vale muito a pena. Além de você ter o projeto, a obra em si na palma da sua mão, você consegue com muita exatidão, fazer o dimensionamento do seu material. Você tendo ali o seu projeto, você tendo o seu material ali todo relacionado através do projeto,
você consegue uma negociação no mercado, enfim, você consegue uma economia muito grande na sua obra. Muito obrigado, engenheiro civil João Felipe, pelo esclarecimento. Vocês viram aí, né, gente? Tem bastante projetos complementares aplicados hoje no mercado e todas as prefeituras, sim, exigem todos eles para que você faça, com certeza, uma obra muito mais segura e não venha ter nenhum tipo de problema no futuro, né? E antes de chamar o break comercial, aí, você está procurando uma escola bacana para matricular seu filho? Vou te dar uma sugestão, confere aí. Todo mundo sabe que cuidar dos filhos é coisa séria e a escolha da melhor escola não fica diferente disso. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein traz o que há de mais moderno pelo sistema Eleva de ensino, deixando você conectado com o aprendizado do seu filho. Além da unidade Itaparica, agora temos a nova unidade da Barra do Jucu. Da educação infantil ao fundamental, séries finais, com foco no esporte e na educação socioemocional, com o programa Live. No integral, além de estruturar o aprendizado do aluno, possibilita atividades artísticas, esportivas e acompanhamento nutricional. Aqui eu tenho a certeza que a educação é algo fundamental na parceria com a família, cuidando do meu bem mais precioso. E é por isso que eu digo, Centro de Ensino Albert Einstein, neles eu confio. Que bacana, né, gente? Centro de Ensino Albert Einstein, vocês viram que neles eu confio. Muitos anos trabalhando com eles e meu filho cada dia mais inteligente, muito mais instruído. Muito obrigado a toda a equipe do Albert Einstein pelo carinho aplicado ao meu filho, hein? Chegou a hora que você estava aguardando, não é mesmo? Vou te mostrar um belíssimo projeto decorado que você vai se apaixonar. Confere aí. E agora comigo a arquiteta Maria Cláudia, que vai estar nos mostrando um belíssimo projeto decorado. Como é que iniciou todo esse serviço? Esse serviço iniciou através de indicações, né? Graças a Deus que a gente vive disso. Então, eu me realizei aqui nesse projeto, Márcio, porque era um apartamento grande, 300 metros quadrados, de um padrão melhor. E aí eu consegui usar elementos, sofisticações, iluminações, toda essa parte de minuciosidades que às vezes a gente não consegue implantar em algum cliente, né? Isso traz pra gente uma certa glamorização, tudo que o arquiteto ama, né? Que é mostrar a riqueza, onde a gente consegue chegar, evoluir com nossos traços, com nossas ideias. Isso é bom, traz uma satisfação muito grande para nós. Vamos inverter agora, né? Que normalmente eu sempre mostro a parte comum da casa, só que hoje vamos mostrar a parte intimista, que são as suítes, né? Começa pela suíte de hóspede. Então, a suíte de hóspede, ela teve toda uma pegada natural, assim, então eu trabalhei com fibras naturais. Na cabeceira, observa-se, assim, um trabalho de aquarela feito à mão mesmo. Foi um trabalho, assim, todo pensado para a minha cliente. Então, eu coloquei coqueiros, fiz uma praia, ela gosta de mergulhar. Então, quis trazer um pouco da natureza que ela tanto ama para dentro desse quarto. Então, esse quarto realmente ele se destaca por isso. É uma marcenaria com palha, é uma laca branca, aquele conforto dos lençóis, do edredom. Isso hoje traz esse conforto que todo mundo precisa. E para completar esse conforto, o banheiro de hóspede também vem todo com uma pegada também com réguas de madeira, de porcelanato, que dá uma ideia de um porcelanato em decapê, assim. Então ele dá essa rusticidade ao mesmo tempo que ele toque praiano. Então eu quis trazer essa coisa também da cerâmica, que mostra um pouco do trabalho artesanal dentro desse quarto. Além desse belíssimo quarto, temos também o quarto do filho, que já tem até um anexo, vamos dizer assim, né? Então, no quarto do filho, como aqui são 4 suítes, eu desmanchei uma suíte e fiz uma brinquedoteca. Essa ideia da brinquedoteca foi antes da pandemia e casou super bem, porque foi um momento assim que a família ficou presa dentro de casa. Então, essa brinquedoteca foi assim, o cinema das crianças, foi o ponto de encontro dos priminhos, brincar, comer a pipoca, jogar os seus PlayStation, as brincadeiras que eles amam. Ficou assim, o bate local deles. Ao mesmo tempo, desafoga o quarto do filho, que já tem assim um tamanho reduzido,
porque hoje os apartamentos, por maiores que eles tomam as proporções, os quartos, eu ainda percebo que a gente precisa de criar algumas mágicas. Então, eu usei muito marcenaria para trazer opções de guardas de brinquedo, de roupas, mochila. Para ganhar um espaço melhor dentro desse quarto, eu criei essa cama com bicama, que é onde você puxa ali, você tem um espaço para um amiguinho brincar, um primo vir dormir. Então ficou um quarto amplo, dá uma sensação de amplitude por conta desse layout. E a brinquedoteca, ela já tem mais cor, eu pude ousar nesse colorido, que é um espaço mais lúdico, de brincadeira, mais despojado. Então eu fiz com um sofá um jogo de dama colorido e aquele sofá você pode deslocar, brincar, botar das formas que você quiser ali, aquela composição de cores. E é um espaço, então, que remete ao planeta. Então eu coloquei como se o Gabriel tivesse ido para a Lua, então botei ele como um astronauta dentro dessa brinquedoteca, e o teto de madeira tem umas bolas imitando os planetas, a Lua, né? As estrelas, e isso faz com que o ambiente então tome esse ar bem lúdico, né? da criança. Olha, eu acho que o pessoal de casa deve estar curioso. E agora, gente? O quarto do casal. Eu acho que é o quarto lindo demais. Eu não vou falar que é o mais bonito, senão dá briga, tá? Eu acho que todos são bonitos, cada um com as suas características, né? Bom, a minha cliente é uma pessoa muito, assim, não gosta de nada colorido. Então, o quarto dela eu já parti para uma linguagem dos beges, cinzas, neutros, né? E o mais legal nesse quarto é que, assim, eu agreguei a varanda para dentro do quarto e o closet, ele ficou meio que escondido dentro desse quarto porque ele é todo espelhado, então você não percebe que tem um closet ali dentro. Eu trabalhei o conforto térmico, o conforto da luz também. Você controla isso tudo pelo celular. Se você estiver na ponte, chegando em casa, você pode ligar o seu ar-condicionado que ele vai funcionar e já vai gelando a casa para você chegar a tempo, com um ambiente climatizado. Além disso, o conforto também da cama, da cabeceira, essas texturas que a gente tanto fala que hoje a gente precisa do abraço, né? A gente está carente. Então, as texturas nos tecidos, tanto das almofadas, como das colchas, como também se tiver algum estofado dentro do seu quarto, ele precisa trazer um pouco de relevo, não tá mais aquela coisa muito seca, que você deita, parece que está espinhando. Não, hoje você quer aquele toque gostoso dos tecidos mais brocados. Então, foi isso que eu trouxe para esse quarto do casal aqui. O pelo, o abraço, aquilo que é tendência hoje em Milão, tá aqui tudo nessa casa. Além disso, temos um banheiro belíssimo, né, com cuba dupla e um espaço assim também com essas mesmas características dos travertinos, dos mármores, trazendo essa simplicidade na cor, eu digo, não no material, porque os materiais são ricos, mas assim, é uma decoração intimista, uma decoração básica de tonalidades e de elementos também. Não tem muita informação com revestimentos brilhosos, pastilhas, mas nesse banheiro específico da suíte do casal, eu tive que trabalhar uma pastilha porque a parede é curva dentro do box. Ali tinha uma banheira antigamente, que eu tirei e transformei, então, num espaço com um chuveiro de teto. E a parede curva, não tem como você colocar um revestimento se não for uma pastilha ou um listelinho vertical, né? Mas eu optei pela pastilha porque casou bem com o travertino, com aquilo que eu já estava trabalhando dentro do banheiro. Projeto maravilhoso, não é mesmo, gente? E eu fico apaixonado quando tem matérias com ambientes decorados aqui no programa Imóveis em Foco. E fico também impressionado com o bom gosto desses profissionais. Muito obrigado e parabéns à arquiteta Maria Cláudia pela participação aqui hoje, hein? E você, gostou do Imóveis em Foco de hoje? Infelizmente chegamos ao final dessa edição. Ficou triste, né? Não fique não, você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e lá no Tribuna Online, acessar, e também lá no canal no YouTube,
assistir todas as edições, inclusive esse programa de hoje. Daqui a pouco o Pedro Machado já estará disponibilizando, hein? Não perde tempo, hein? E você também pode nos acompanhar todo sábado, 8h30 da manhã e no domingo em novo horário, 9h30 da manhã, comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT para todo o estado. Aguardo você, até semana que vem. Até lá!